da revista Fundamentos Teológicos da Bíblia, Livros Históricos, é a revista número 5, a revista número 5 do Discipulado, que é a primeira do Fundamentos Teológicos da Bíblia, Livros Históricos. Hoje, sobre o livro de Deuteronômio. Com a terra prometida à vista, Moisés reitera a lei. O assunto de hoje, Deuteronômio. Um livro importantíssimo. Como todos os livros da Bíblia, né? Depois de estudar um livro da Bíblia, eu estou pensando, esse livro ele é o mais importante de todos, né? Quase todo livro da Bíblia que eu estudo, eu penso, poxa, mas esse livro é o mais importante. Eu estudo o próximo, poxa, mas esse é o mais importante. E assim, né? O livro de Deuteronômio também, nós vamos ver que tem coisas importantíssimas. Eu vou ler de Efésios 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Efésios 2, 14 e 15. O assunto lei vai aparecer com frequência na lição de hoje. Então, esse versículo de Efésios, ele fala, né, da lei que foi desfeita, que era a inimizade. Então, a lei, ela é boa, né, mas aqui ela diz que a lei, ela era a inimizade. Então, nós vamos estudar logo o que a palavra lei significa. Se a gente entender a palavra lei, nós vamos entender muita coisa. A Bíblia, né, ela não é bem fácil de entender, isso a gente sabe, e por isso nessas 4 revistas, Fundamentos Teológicos da Bíblia, nós vamos passar os pontos principais de todos os livros, e com isso vai facilitar muito a compreensão da Bíblia. E logo, o significado da palavra lei. Quando a gente lê o Novo Testamento, encontramos com frequência a palavra lei. E muitas pessoas, né, tropeçam nessa palavra. Eu digo tropeça, ela cria dificuldades, porque estão entendendo de modo como não deveria ser entendido. Por quê? Porque não entendem que a palavra lei significa 5 coisas diferentes. 5 coisas diferentes. Quais são essas 5 coisas? Logo vamos ver. Então, a palavra Deuteronômio é um nome, um apelido que foi dado para esse quinto livro de Moisés. Em alemão, Fünfter Mose, quer dizer quinto livro de Moisés. Em português, os tradutores preferiram pegar a palavra, né, grega, da Septuaginta. O nome que a Septuaginta deu, Deuteronômio, significa a repetição da lei. Um resumo maravilhoso do que está escrito ali dentro. Que Moisés, antes de morrer, ele precisa fazer isso. Ou seja, aqueles israelitas que tinham andado 40 anos no deserto, né, de 20 anos para baixo, quando saíram do Egito, que tinha 20 anos abaixo, esperou 40 anos para chegar nesse ponto. Então, eles eram jovens, eles eram crianças quando saíram do Egito. Então, os filhos deles nunca tinham ouvido a lei. Então, chega Moisés e fala, então agora uma nova geração, a nova geração precisa receber, né, o ensino novamente. Precisa receber, não, pela primeira vez, melhor dizendo, né? Eu digo novamente porque Moisés já tinha dado esse ensino lá atrás, mas agora os novos precisam receber. E é claro que essa, né, é uma mensagem que nos ensina alguma coisa. Quando eu estudava teologia, alguém disse uma frase que eu gostei muito, que diz assim, que uma geração que não for evangelizada não será cristã. Quer dizer, cada nova geração precisa ser novamente ensinada, cada nova geração precisa ser discipulada, cada nova geração precisa formar novos líderes.
senão não haverá uma terceira geração. Então esse trabalho de Moisés, ele me toca bastante, porque eu tenho lutado pelo discipulado, que é ensinar pessoas que às vezes até já são membros da igreja, já cresceram dentro da igreja e tal, mas precisam ser discipuladas, precisam aprender a serem cristãos de verdade. Então isso que Moisés faz quando ele faz essa repetição da lei. Então, ele faz isso de forma compacta, quer dizer, ele passa ali não sei quantos dias fazendo discursos ao povo, sabendo que Moisés sabia que logo, logo ele ia morrer. Então, seriam as suas últimas palavras e o povo estava precisando ouvir tudo, vamos dizer assim, muito claramente, tintim por tintim, antes de Moisés se despedir, ele para morrer, o povo para entrar na terra, para que eles fizessem tudo corretamente. Então é quase uma despedida de Moisés também. E uma das ênfases do livro de Deuteronômio é a santidade. Em muitos lugares existem pregações de Moisés enfatizando isso. Que eles deveriam ser santos, que eles deveriam obedecer. Como em Deuteronômio 30, lá no finalzinho de Deuteronômio vem aquelas pregações bem fortes de Moisés. Por exemplo, aqui Deuteronômio 30, versículo 15, que eu vou ler. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Deuteronômio 30, 15. Escolha. Você é livre, você tem um livre-arbítrio. Você tem duas alternativas, você tem duas propostas. A vida e o bem, Quem é que não quer a vida? Quem é que não quer o bem? Todo mundo quer a vida, Mas ninguém quer obedecer a Deus, vamos dizer assim, entendeu? E Moisés, ele faz essa conexão. Tu quer a vida? Tu quer o bem? Então obedeça a Deus, seja fiel a Deus. Tu quer, desobedecer a Deus? O que você vai colher? A morte e o mal. É claro que aqui é de modo indireto. Eis que vos tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então todo mundo quer, a vida e o bem, mas nem todos querem obedecer. Então ele diz, veja a conexão que existe entre uma coisa e outra. Então Moisés, ele fala no capítulo 28, por exemplo, um capítulo tremendo para os judeus, que nós não devemos tomar para nós tão literalmente, onde que Moisés, ele faz uma série de promessas. Ele fala assim, se vocês forem fiéis, se vocês obedecerem a Deus, se vocês cumprirem a lei de Deus, então vocês vão possuir a terra, vocês vão colher bastante, os animais vão ter bastante filhotes, e assim por diante. E vocês vão ter muitas casas, vocês vão emprestar dinheiro para outras pessoas. E aí ele fala, se vocês não obedecerem a Deus, se vocês forem rebeldes, desobedientes, as colheitas de vocês não vão ser boas, os animais de vocês não vão ser frutíferos, vocês vão ter que pegar dinheiro emprestado de outras pessoas e vocês vão ser exilados, vocês vão ser espalhados no mundo todo. Deuteronômio 28, que foi escrito lá mais de 1000 anos antes de Cristo, e foi uma profecia, e a gente vê que Moisés era um profeta, e veio a se cumprir 500 e poucos anos antes de Cristo, quando Israel foi exilado para a Síria e para a Babilônia. Eles foram exilados. Essa profecia se cumpriu. E o outro lado da moeda é dizendo, se você for fiel, você vai ter sucesso, você vai ter bastante dinheiro, e tal. Então é uma promessa que Deus faz para os judeus fiéis. Então os judeus, os descendentes de Abraão, que são fiéis a Deus, eles têm uma promessa de riqueza financeira. Mas essa promessa não vale para os cristãos. Para nós cristãos essa promessa não vale. Jesus não prometeu para os seus apóstolos, para os seus discípulos, se vocês forem fiéis a mim, vocês vão ter colheitas boas e os animais férteis e coisa assim, Isso ele não prometeu, pelo contrário, ele falou, se vocês me seguirem, vocês vão ter perseguição, vocês vão ter problema, eles vão matar vocês e assim por diante. Então, por isso eu digo, isso, Deuteronômio 28,
né, vale para nós só no sentido figurado, né? Figurado, quer dizer, se nós formos fiéis a Deus, nós vamos ter muitas colheitas espirituais, muitos galardões no céu, né? Mas não na terra. Pronto, vamos então refletir sobre o que eu falei antes. Os 5 significados da palavra lei. Então, quando você for ler o Novo Testamento, você vai encontrar a palavra lei. Jesus, ele fala da lei, dos profetas, né? Paulo fala da lei e todo mundo fala da lei. Você vai conseguir entender a Bíblia muito melhor se você entender que essa palavra, em cada momento, ela está significando uma coisa diferente. E você pode pensar, o que ela está significando aqui? Você lê Jesus, por exemplo, Jesus, se ele fala da lei, o que ele está falando? Então, 5 significados são o Pentateuco. Então, eu citei aqui alguns exemplos, onde que Jesus, quando Jesus fala da lei, ele está se referindo ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Lucas 24, 27, João 1, 17. Quer dizer, lá não está escrito, né? Jesus usou a palavra lei e está se referindo ao Pentateuco, mas pelo contexto, lendo com atenção, você pode, o que Jesus está querendo dizer aqui, usando a palavra lei? Né? Então, os 5 significados. O segundo, a Bíblia toda. O terceiro, a religião judaica, as cerimônias e sacrifícios. O quarto, as regras civis e morais. E o quinto é o sinônimo de a vontade de Deus. Então, são 5 significados bem diferentes para uma só palavra. Então, cada vez que você for ler no Novo Testamento e encontrar essa palavra, por exemplo, Hebreus 10, 1, você vai encontrar a palavra lei, mas ali ele está significando a religião judaica, cerimônias e sacrifícios implantados no Levítico, né? Então, pelo contexto, você vai perceber, aqui está se referindo a isso, a religião judaica, né? Aí você vai lendo mais um pouco, você vê que ele está se referindo a regras civis e morais. Por exemplo, em Êxodo 22 a 24, lá fala lei, mas está se referindo àquela Constituição Federal de Israel, né? Como hoje, quando se usa a palavra lei, geralmente se pensa na Constituição Federal brasileira, ou enfim, de algum país. Então, nesse sentido, essas regras civis e morais. Então, também na Bíblia, a palavra lei pode significar isto. Né? E no Novo Testamento, a palavra lei é usada como sinônimo de a vontade de Deus. Então, são 5 significados bem diferentes. Então, cada vez que, né, vemos a palavra lei, temos que pensar qual desses significados está valendo neste momento. Efésios 6:6 nos ajuda, né, a entender isso aqui. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6:6. A vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Nós cristãos queremos o quê? Fazer a vontade de Deus. Então, em outros lugares, essa palavra aparece e a gente pensa, peraí, o cristão, para ele a lei não vale mais. Mas em outro lugar está escrito, a lei continua valendo. Em outro lugar fala, não, mas a lei não vale mais. Em outro lugar, a lei continua valendo. Como, por exemplo, né, no versículo que lemos de Efésios 2,14, que diz que na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei. Então, que Jesus desfez a lei. Quer dizer, um desses 5 significados aqui, né? Jesus desfez. Os outros, não. Então, por isso temos que entender o que ele está se referindo. Ele está se referindo aqui à lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Então, ele está explicando que essa lei que Jesus desfez não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus não parou de existir. O que parou de existir é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, que é uma outra coisa, né? Aí você já começa a ver que temos que diferenciar de vez para vez o que significa a palavra lei. A lei é algo extremamente importante. Extremamente importante. Na próxima página, a importância da lei. Se existe uma lei, por consequência lógica, existe alguém que fez essa lei. Leis não surgem do nada, né? Então, alguém que fez uma lei. Então, se existe a lei de Deus, é porque Deus existe. Deus fez uma lei.
Se Deus não existisse, se Deus não tivesse dado a sua lei, a sua vontade, né, como a gente viu aqui no ponto número 5, a vontade de Deus, então não existiria uma moralidade absoluta. Então a gente não poderia dizer que matar é errado. Matar é pecado, né? Mas matar também é errado, além de ser pecado? Quer dizer, pensa na diferença. Nós cristãos sabemos que matar é pecado porque a Bíblia diz: matar, não matarás, né? Então, é pecado, está escrito na Bíblia. Mas, aí fora, para as pessoas sem Deus, para eles, matar é o quê? É apenas ilegal ou também é imoral? Pense na diferença. Ilegal é algo, né, que a lei, a Constituição Federal proíbe. Imoral é alguma coisa que as pessoas percebem que não devem fazer aquilo. É uma diferença de ilegal e imoral. Então, não existiria uma moralidade se não existisse um legislador. As pessoas não poderiam dizer que roubar é imoral se não existisse a lei de Deus. Tem pessoas que pensam, né, por que não roubar? Porque é proibido, porque você pode ir para a cadeia. Não. A gente não rouba ou não mata, não porque se pode ir para a cadeia, mas porque é errado. Porque é moralmente errado. Né? Percebe? E essa ideia ela vale também para as pessoas não cristãs. Porque, por causa da consciência. Porque Deus escreveu a lei na consciência das pessoas também. É o Espírito Santo tocando na consciência das pessoas. De que existe um ser superior que faz uma cobrança moral sobre as pessoas. Tá? Isso é uma das coisas que a gente aprende pelo fato de existir uma lei de Deus. Outra coisa que nós aprendemos que existe é o padrão dessa pessoa que faz essa lei. Quer dizer, quando um legislador, quando um deputado federal pensa, vamos fazer uma lei, então com essa lei ele está querendo também expressar o que ele pensa sobre como as pessoas devem se comportar, como ele acha que é o correto. Então a lei é uma expressão de um padrão moral. Então quando Deus diz, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e tal e coisa, e por aí afora, né, ele está com isso transmitindo o seu padrão moral. Ele está querendo dizer que ele detesta, ele não gosta, né, de assassinatos, ele não gosta de adultérios, ele não gosta de roubos, ele não gosta de mentiras. Ele não gosta disso. Por isso que ele está dizendo que se alguém quer ser amigo dele, não pode fazer isso, né? Um Deus santo. Deus é santo. Isso foi uma coisa nova que nós aprendemos. O padrão moral de Deus. As coisas que ele não gosta, as coisas que para ele são nojentas, né? Mas, se existe uma lei, né? Mais uma terceira coisa nós aprendemos, que existe uma cobrança. Quer dizer, se o governo, né, de um país faz leis, então, se as pessoas não cumprirem essas leis, elas vão ser condenadas, elas vão ser castigadas, vão sofrer alguma consequência. Porque o governo quer, né, criou essas leis para quê? Para que elas sejam respeitadas. Não só para bonito, para botar numa placa lá, né? Escrever num livro. Não. Há consequências. Eles querem que assim seja. Que seja o comportamento das pessoas seja de tal maneira. Está escrito lá, não pode fazer isso, tal coisa é crime e assim por diante. Então, as pessoas que fazem contra aquilo vão de alguma maneira entender, não, o governo não gostou, né, que você fez tal e tal coisa. É contra a lei. E a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 13 que toda a autoridade vem de Deus. Os governos seculares têm autoridade para isso, para determinar que as pessoas se comportem de certas maneiras ou que não se comportem de certas maneiras, estabelecendo limites, estabelecendo direitos e estabelecendo deveres, né? E a mesma coisa acontece com a lei de Deus. Se Deus disse não matarás, né? Então, quem mata vai sofrer algum tipo de consequência disso. Ou adulterar, ou mentir, ou roubar, ou, né, cobiçar.
vai sofrer consequências disso. Um ponto que essa ideia de que toda autoridade vem de Deus nos ensina é que as autoridades seculares não estão autorizadas a proibir a obediência a Deus, porque isso seria ilógico. Que Deus é a fonte máxima de autoridade e Ele concede aos governos uma parte da autoridade. Dá a eles, né, o direito de exercerem a autoridade. Mas se os governos disserem para as pessoas, vocês não podem crer em Deus, nós proibimos você de crer em Deus, então com isso eles estão traindo, né, de quem eles receberam a autoridade. E por isso não faz sentido. Se o seu governo diz, eu te proíbo de, né, crer em Deus, seria como, vamos dizer assim, teoricamente falando, né, se o prefeito de uma cidade diz, eu te proíbo de votar, né, no presidente da República, quando ele se candidatar, né? Quer dizer, é uma contradição, porque o prefeito recebe o seu poder, vamos dizer, do governo federal, então ele não pode proibir as pessoas de obedecerem ao governo federal ou alguma coisa assim, ou de gostarem do governo federal. Quer dizer, então, tentando explicar essa questão, por que é que o governo secular não pode proibir as pessoas de fazerem o que Deus manda elas fazer. Ou como, por exemplo, o discipulado. Jesus disse, ide fazer discípulos. Não, ele diz primeiro, toda a autoridade me foi dada, portanto, ide fazer discípulos. Então, a ordem do discipulado é uma ordem que está acima de todas as ordens seculares, mundanas, de todos os governos e tudo. Ninguém, né, seja pessoa secular, seja dentro da igreja, pode nos proibir de fazer discipulado. Né? Ou como Pedro, lá no Sinédrio, né, falou, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então isso foi uma palavra, né, muito séria, né? Porque, claro, a gente não poderia dizer, agora começar a fazer um monte de coisa errada e dizer, eu obedeço a Deus, eu não obedeço ao governo. Não é isso. Essa regra ela só vale quando há uma contradição entre a lei secular e a lei de Deus. Quando há uma contradição, quando o governo secular proíbe as pessoas de crer em Deus ou alguma coisa assim, fazer alguma coisa que Deus manda fazer, né? Aí há uma contradição. Aí o cristão precisa decidir e dizer, não, eu prefiro nesse caso obedecer a Deus, eu vou fazer a desobediência civil. É um ato de coragem, né? Ok, mas só nesse caso, nos outros casos não. Paulo diz, devemos obedecer ao governo, fundamentalmente. De modo geral, temos que obedecer o governo. E ponto número 4, se existe a lei. Porque a lei é importante, ponto número 4, se existe uma lei, existe um julgamento. Isso a gente conhece, né? Julgamento. As pessoas que cometeram algum crime vão a julgamento. A lei de Deus não se constitui de sugestões. Deus não diz... Seria bom se você não matasse. Eu te sugiro que você não cometa adultério. Eu sugiro que você não roube, né? Não são sugestões. A lei de Deus, a vontade de Deus, né? Ela é soberana. Ela está ali para que a gente cumpra ela. Quem despreza a lei de Deus espera o castigo. Pecado é quebrar a lei, né? Então, aqui já entra essa questão, mas qual dos 5 significados se aplica aqui, né? Se pecado é quebrar a lei, né? E isso tem como terrível consequência a condenação. A condenação, Romanos 6, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não, esse é Romanos 3, 23. Romanos 6, 23 está escrito que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? A condenação. Eu leio 1 João 3, 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. 1 João 3, 4 na linguagem de hoje. E a gente poderia perguntar, sim, mas se alguém vai a juízo, num julgamento, na frente de um juiz, com advogados, enfim, com todas ali... com a polícia e tudo mais, então existem as provas, né?
provas que demonstram se a pessoa fez um crime ou não fez. Como é que Deus pode julgar o mundo inteiro? Como é que Deus vai julgar todas as pessoas que já existiram na face da terra? Ele precisa ter provas, né, para provar que alguém cometeu um crime e assim por diante. Então Deus ele pode provar isso por quê? Porque ele é onisciente. Deus é onisciente, ele vê tudo. Ele sabe de tudo que está acontecendo no universo. E por isso que ele também pode julgar as pessoas quando elas forem ressuscitadas, né? Numa das ressurreições, porque vai haver várias ressurreições. Então, cada pessoa vai ressuscitar num certo momento. E muitos vão ressuscitar para serem condenados. E eles vão ser condenados à base daquilo que fizeram, pelos atos que fizeram, pelos atos maus que fizeram, que são apenas uma demonstração da rebelião que está no coração deles, do que está no coração deles, o desrespeito a Deus, a indiferença em relação a Deus, a indiferença em relação à existência de Deus e a indiferença em relação à vontade de Deus, ou seja, dos mandamentos de Deus. Vamos então passar para um próximo assunto, os 10 mandamentos. Eu já vou dizendo que esse assunto é bem complicado, o assunto da lei. Não é um assunto muito fácil, né? Porque os 10 mandamentos, eu tenho dito para vários alemães que na Bíblia portuguesa, na Bíblia, né, brasileira, portuguesa, não existem os 10 mandamentos. Aí os alemães fazem uns olhos desse tamanho, né, quando eu falo isso, né? Eles dizem, então rasgaram fora partes da Bíblia, né? Eu digo, não, é porque no português está um pouco diferente que no alemão. No alemão diz assim, tu não deves matar, tu não deves roubar, tu não deves adulterar, tu não deves dar falso testemunho, e por aí fora, né? Os 10 mandamentos. Tu não deves, é proibido fazer isso. Eu te proíbo de fazer isso. Assim está na Bíblia alemã. Du sollst nicht töten. Das heißt, ou seja, tu não deves fazer isso. É proibido fazer isso. Já na Bíblia em português está diferente. Está não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E para quem se ocupa um pouco com a gramática, ele sabe que ali não é o imperativo, mas é o futuro. Que o imperativo seria não mata, não rouba, não adultera, mas está não matarás, não furtarás, né? Então isso nos leva a pensar o que significam os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos, eles estão falando muito do relacionamento com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não matarás. Quer dizer, se Deus é nosso Deus, por consequência, a gente não vai matar. Então é algo mais profundo do que simplesmente uma proibição. É proibido você fazer isso, é proibido você fazer aquilo, pronto, porque eu decidi, porque você agora tem que obedecer e pronto. Não. Quando Deus é nosso Deus, a gente tem por consequência que a gente não tem mais prazer em fazer essas coisas, de matar, roubar, adulterar, mentir, né? Os 10 mandamentos. Onde se encontram os 10 mandamentos? Aqui todos deveriam, né, ter na ponta da língua. Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Os 2 lugares onde que estão os 10 mandamentos. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Êxodo 20, na saída do Egito, Deuteronômio 5, um pouquinho antes da entrada na terra. Eles estão divididos em 2 partes. Os primeiros 4 tratam dos deveres dos seres humanos diante de Deus e são resumidos por Jesus no primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Os 6 últimos tratam dos deveres dos seres humanos diante dos seus semelhantes, o que Jesus resumiu no segundo grande mandamento. Como também Paulo, né? Paulo ele repete esse mandamento, esses 2 mandamentos de Jesus, e ao próximo como a ti mesmo. Então essa ideia de que Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente poderia se perguntar, peraí, então Jesus anulou os 10 mandamentos? Não. O ponto que eu quero chegar é dizer que os 10 mandamentos, eles são um resumo da vontade de Deus.
Eles não se limitam, a vontade de Deus não se limita a esses 10 mandamentos. E Jesus resumiu a vontade de Deus em 2, mas também não limita a vontade de Deus a isso. A vontade de Deus, ela se aplica a cada instante da nossa vida, a cada mínima coisa que nós fazemos, nós vamos perguntar, Deus, tu queres que eu faça isso ou não queres, né? E Deus vai nos mostrar. Então, a gente poderia, vamos dizer assim, ignorar os 10 mandamentos. Poderia ignorar no sentido assim, a gente poderia dizer, tá, os 10 mandamentos estão lá no Antigo Testamento, então vamos deixar eles quietinhos lá, porque o Antigo Testamento, né, não... Temos que tomar cuidado com ele, não podemos aplicar ele assim de forma tão direta, ele é mais simbólico, né? Então, né, para a gente não ser legalista, porque isso soa um pouco legalista, aquela coisa, ó, ter aqui uma lista com 10 coisas que você tem que cumprir, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Soa assim um pouquinho legalista. Então, por isso, talvez não é tão legal essa questão de ficar lá batendo em cima dos 10 mandamentos, né? É importante a gente decorar os 10 mandamentos, memorizar, saber quais eles são, mas o interessante é que o Novo Testamento, ele traz os 10 mandamentos de novo, não nessa mesma sequência, não dizendo, olha, lembrem-se lá os 10 mandamentos, então vamos aqui passar tudo de novo. Não é assim que o Novo Testamento trabalha, porque o Novo Testamento, né, ele odeia o legalismo. O Novo Testamento, ele é a fé contrária ao legalismo. Por isso lá está escrito, né, em Efésios, né, Jesus na sua carne desfez a inimizade, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Quer dizer, esse negócio acabou. Lei que consiste em ordenanças. Acabou. Então os 10 mandamentos, na verdade, acabaram. Porque eles são uma lei em forma de ordenanças. Então vem o Novo Testamento e resgata esses 10 mandamentos, mas de um modo espiritual. Ou seja, eles continuam valendo, mas não agora como uma lei em forma de ordenanças, mas sim como a vontade de Deus. Antes, né, era uma lei em forma de ordenanças, não faça isso, não faça, não faça, não faça, é proibido e tal, né? Agora ela vem como algo espiritual. Então eu fiz aqui na próxima página uma lista, uma comparação entre os 10 mandamentos, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, e os lugares no Novo Testamento onde esses mandamentos são repetidos de uma forma espiritual, onde fica claro que essas coisas que Deus ensina nos 10 mandamentos continuam válidas. Que o cristão ele continua não matando, não roubando, não adulterando, não mentindo, não cobiçando e por aí, né? Ele continua não fazendo essas coisas, mas agora não por causa de uma lei em forma de ordenanças, mas agora por causa do Espírito que habita em nós e nos leva a agirmos deste modo. Mas existe um que não é repetido dos 10. É o único que não é repetido no Novo Testamento, que é do sábado. O sábado é o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E no Novo Testamento não existe nenhum lugar dizendo guarde o sábado. Né? Para alguns pode parecer chocante isso agora, mas não existe no Novo Testamento que diga guarde o sábado. Pelo contrário, existe um que diz pare de guardar o sábado. Diz lá Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados. Colossenses 2,16. Quer dizer, se alguém não guarda o sábado, não pode vir uma outra pessoa e dizer, você tem que guardar o sábado. Ele diz, ninguém vos julgue por causa dessas coisas. Então, se tem um cristão lá comendo carne de porco, digamos, não pode vir alguém outro e dizer, mas isso não se pode fazer, comer carne de porco não pode, né? Aqui está, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa de dias de festa, né? Então sempre tem pessoas querendo introduzir dias de festa, né? O cristão ele tem que guardar, sei lá o quê, a festa do, né? Aí vem, né? Um ressuscitar de alguma coisa lá do Antigo Testamento que as pessoas querem dizer, não, o cristão ele tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aqui diz, ninguém vos julgue por causa dessas coisas aqui. Então essas coisas aqui
é livre, cada pessoa tem que saber o que faz, o que come, o que bebe, que dias ele faz festa, e se ele guarda o sábado ou não, ele mesmo tem que saber e ninguém tem que dar opinião, né? Está aqui. Então, é a única lei que não é repetida no Novo Testamento. Todas as outras, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Todos eles estão no Novo Testamento, mas em lugares isolados, não juntos, mas isolados. O próximo assunto, algumas leis que perderam a validade. Então isso é importante para nós entendermos que tem algumas coisas que não valem mais. Quer dizer, como, né, está bem claro aqui em Efésios 2, 14 e 15, que Jesus, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Quer dizer, Jesus desfez isso. E tem um outro versículo que fala isso, né, bem claramente, mais uma vez. Isso em vários lugares está dito bem claramente. Como, por exemplo, Hebreus 8, 13, né? E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. Quer dizer, né? Então, nova e velha. É a nova aliança, não é mais a velha aliança. Então, tem coisas da velha aliança que não valem mais na nova aliança. Tá? Então, tem aqui, fiz aqui 3 coisas que não valem mais. Eu tenho sempre falado que o Antigo Testamento é de extrema importância para nós cristãos. Ele é a base do Novo Testamento. Sem o Velho Testamento, o Novo não teria valor nenhum, por causa das profecias, por causa da história da criação, por causa de Abraão e por causa de um monte de coisas. O Novo Testamento ele ficaria sem significado nenhum. Mas tem algumas coisas que não são válidas, como, por exemplo, leis civis, Constituição Nacional. Quer dizer que algumas partes do Deuteronômio, elas são uma Constituição Federal de Israel. Certas leis ali que estão colocadas ali que se dirigia ao povo de Israel, o modo como ele deveria organizar as suas leis civis, como por exemplo que diz lá que os escravos tinham que ser libertados de tantos em tantos tempos, né? Então isso é como hoje, né, a Constituição Federal, enfim, do Brasil, da Alemanha, de todos os países do mundo dizem, né, que o funcionário ele tem direitos a sei lá o que, a horas extras que ele trabalha, o 13º, isso e aquilo, quer dizer, entende? São direitos do trabalhador e coisas desse tipo, né? Então isso também existe lá né, nas leis do Antigo Testamento existia esse tipo de coisa também lá dentro, então isso para nós, vamos dizer assim, são sugestões interessantes, né? Que não se deveria maltratar os escravos, que deveria se tratar bem os estrangeiros e tal, tudo coisas assim, vamos dizer, que nos inspiram ao nosso comportamento, mas não são mais leis, né? Porque hoje a gente tem as próprias leis dos países que nós vivemos, tá? Então esse é o ponto, né? Número 1. O segundo, cerimônias culticas. Isso também não vale mais, quer dizer, os judeus, né, os sacerdotes iam lá, matavam, enfim, um touro ou uma ovelha, matavam, né, derramavam o sangue no lado do altar e aquela coisa toda, né, em volta do altar, ou então levavam lá fora do arraial o sangue. Então, as cerimônias culticas. Então, tudo isso também não tem mais valor. Cerimônias culticas. Hebreus, né, fala muito sobre isso, sobre essas cerimônias que eles tinham. Não valem mais para nós. Eles tinham os sacerdotes e tinham o povo, ou seja, os leigos. O sacerdote e os leigos. Hoje todos são sacerdotes. Cada cristão é um sacerdote. Então não existe mais os leigos. Né? Não existe mais os leigos, portanto não existe mais aquele sistema, né, de sacerdotes que estavam lá fazendo sacrifícios, aquela coisa toda, não existe mais, né? E o terceiro, estatutos morais em forma de ordenanças. Eu acho que esse ponto é o mais complicado, esse tal de lei em forma de ordenanças, porque a vontade de Deus, ela
continua valendo. Inclusive aqui na próxima página fiz um desenhinho de 2 círculos. Um círculo de fora, escrito a vontade de Deus, e um círculo de dentro, pontilhado, escrito os 10 mandamentos. Querendo assim explicar que a vontade de Deus, ela é mais. A vontade de Deus, ela é, eu vou dizer assim, infinita, não sei se eu posso explicar assim, né? A vontade de Deus, ela abrange cada instante das nossas vidas, e os 10 mandamentos, eles não abrangem todos os instantes da nossa vida. Eles são, né, uma coisa mais, né, rígida, vamos dizer assim. E essa questão da lei em forma de ordenanças, ela era uma forma que tornava a vida das pessoas pesadas. Os fariseus tinham uma forma de vida totalmente pesado. Ah, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, não posso fazer mais não sei o que lá. E aí vinham os líderes dos fariseus e ainda falavam para eles, olha, vamos facilitar a vida de vocês, criando mais 500 e tantas novas regras que vai facilitar que vocês não quebrem aquelas principais, né? Chamadas leis da cerca, quer dizer, como se fosse uma cerca em volta daquelas leis centrais, vamos dizer assim. Então eles colocaram mais 500 leis e dizendo assim, se vocês cumprirem essas 500 leis, então é quase 100% garantido que vocês não vão quebrar aquelas 10 centrais, né? Ou seja, a vida deles era extremamente difícil, porque é todo instante, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, aqui tem uma regra, tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? As pessoas ficavam loucas de tanto pensar naquilo, né? Se tinham quebrado alguma lei em forma de ordenanças. E aí vem Jesus e diz, ele acabou com todas essas leis em forma de ordenanças. Né? Então, alguém poderia vir e perguntar, então o cristão pode pecar, ele pode, né, adulterar, ele pode roubar, né, porque não existe mais a lei em forma de ordenanças. Quer dizer, se um cristão falar isso é porque não entendeu a vontade de Deus. Eu escrevi aqui, fiz o desenho, a vontade de Deus ela é maior, ela abrange tudo. Ela é muito maior. Jesus disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se tu odiar, já é como matar. Porque Jesus quis explicar isso. Antes havia a lei em forma de ordenanças, que dizia, não matarás. Então, se tu não enfiou a faca no coração de alguém, então você não é um assassino. Mas Jesus, ele mostra que a coisa é mais complexa, que a coisa é maior. Quando a gente serve a Deus e tem o Espírito Santo, então a gente não pensa apenas naquele ato, né, de enfiar a faca no corpo da outra pessoa, mas pensa que já muita outra coisa. O ódio, né, ele também já é o preparo para o assassinato. Pensar nisso, odiar as pessoas, né, já é o caminho para aquilo e assim por diante. Então a coisa se tornou muito mais abrangente, muito mais fácil, porque a gente faz pelo Espírito Santo. Né? Muitos iam dizer, se tornou muito mais abrangente, então é mais difícil. Alguns iam dizer, Jesus veio para tornar a coisa mais complicada, porque no Antigo Testamento dizia, não matarás. Jesus disse, estava difícil não matar? Vai ser mais difícil, porque agora não pode nem odiar. Estava difícil não poder adulterar? Agora é mais difícil, não pode nem olhar para a mulher do próximo. Então agora é muito mais difícil. Então as pessoas estão entendendo, quando as pessoas entendem que o mandamento de Jesus, que Jesus deu, né? Quando se olhar para uma mulher com intenção impura, então isso é um adultério, as pessoas entendem que isso é mais uma ordenança, mais um mandamento de Jesus, que veio tornar a coisa mais complicada, né? Então, porque não entenderam o Evangelho. Jesus estava falando do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai colocar em nosso coração o desejo pela santidade e o desprezo, o nojo pelas coisas ruins, pelo mal, pelo adultério, pelo assassinato, pelo ódio, pela cobiça, pela ganância, pelo roubo e tudo isso. O Espírito Santo vai colocar isso no nosso coração. Por isso que já no Antigo Testamento foi profetizado que viria uma nova aliança, onde os mandamentos seriam escritos no coração, derramados no coração. Então essa é a nova aliança, onde os mandamentos estão derramados no coração, ou seja, onde que o Espírito Santo nos ilumina a não fazermos essas coisas, não porque existe aqui um código que nos proíbe de fazer essas coisas, mas porque Deus estando no nosso coração, como Ele é um Deus santo, quando está dentro de nós, Ele nos move a fazermos as coisas corretas e evitarmos as coisas erradas. Então essas são as 3
coisas que perderam a validade, né? Perderam a validade, mas o que continua valendo? A vontade de Deus, né? A vontade de Deus. Veja, em Lucas 16, 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 16, 17. Então aqui bem claramente o sentido da palavra lei é no sentido de vontade de Deus, não no sentido de lei em forma de ordenanças, porque senão, né, seria uma contradição com Efésios. Quer dizer, a lei, a vontade de Deus nunca vai passar. A vontade de Deus é eterna. O que Deus quer não muda. Quer dizer, o fato, né, as coisas que ele gosta ou as coisas que ele não gosta, isso não muda. Só o que mudou é que antes as pessoas tinham lá uma lista com coisinhas que elas tinham que cumprir. E agora nós temos o Espírito Santo que nos conduz a uma vida de santidade. Então é algo diferente, é um processo diferente. É como comparar, né, a fase infantil de uma pessoa e a fase adulta. As crianças precisam constantemente de ordenanças. Não faça isso, não faça aquilo, assim, né? As ordenanças, porque eles não entendem. Mas por que eu não posso fazer isso? Mas por que eu não posso fazer aquilo? Ah, porque eu estou falando que não é para fazer. Né? Então as crianças precisam de ordenanças, que elas não têm a capacidade de entender muitas coisas. Então os pais têm que dizer, faça tal coisa porque eu estou te mandando. Quando a criança se torna adulto, ela começa a entender por que é que ela não deve fazer as coisas. E é mais ou menos assim na vida espiritual. O Antigo Testamento foi a infância espiritual, onde que vieram as ordenanças. Agora nós temos o Espírito Santo, que nos leva a amar a santidade. Né? E as ordenanças proíbem, limitam e refreiam, mas o Espírito Santo liberta e nos põe em movimento. E esse sistema é chamado de lei da liberdade. Tiago 2,12. Assim falai e assim procedei como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2,12. Quer dizer, né, essa lei da liberdade, ela é muito mais rígida que a lei da escravidão. Que os fariseus, eles viviam uma escravidão espiritual. Nós temos a liberdade espiritual, ou seja, nós temos a liberdade de escolha, liberdade de tomarmos as nossas decisões, liberdade de seguirmos o Espírito Santo, o que é muito mais difícil, o que é muito mais, vamos dizer, comprometedor. Porque a criança, ela é julgada, obedeceu o que o pai mandou, tá certo, não obedeceu, vai ser castigada. Agora, o adulto, ele tem toda uma vida, toda uma complexidade de decisões que ele tem que tomar a cada instante. Os legalistas imaginam Deus como um ídolo que se agrada atormentar pessoas com regras morais, né? Infelizmente, né, existem pessoas que pensam, veem Deus, o Criador do universo, o Deus vivo, como um ídolo, porque eles agem como os, né, vamos dizer assim, os macumbeiros ou os espiritistas. Eles pensam, se a gente fizer uma macumba de tal jeito, o espírito tal vai ficar contente e aí a nossa vida vai dar certo. O que a gente vai querer, vai fazer, vai dar certo, né? Quer dizer, ou seja, eles acreditam nesses espíritos como deuses com letra minúscula, um ídolo. E assim tem pessoas que pensam que Deus é um ídolo com letra minúscula, ou seja, se eu fizer tal coisa, Deus vai gostar e vai abençoar a minha vida para tudo dar certo o que eu faço. Mas esse é o pensamento errado, mas muitos, né, no Antigo Testamento acabavam pensando isso. Se nós cumprirmos os 10 mandamentos, então Deus vai ficar contentinho com a gente e aí vai abençoar e nós vamos poder fazer o que a gente quiser, né? Nós vamos ter bastante sucesso e bastante lucro e bastante dinheiro e ficar rico, né? Um modo totalmente errado de entender a Deus. Deus, ele não está ali como um policial celestial com binóculo na mão, vigiando cada ação que a gente faz para ver se a gente faz alguma coisa errada para castigar a gente, para dar uma lapada na gente. Não, Deus não é isso. Né? Não é isso. Deus, ele quer que a gente viva uma vida em santidade para estar mais unido a Ele, para ser mais amigo dele, por assim dizer, né? Quando um amigo da gente, a gente sabe que ele não gosta de tal coisa, mas a gente faz aquilo, aí a amizade fica abalada. E é mais ou menos assim, quando a gente faz coisas que Deus não gosta, a amizade fica abalada, e Deus fica triste, né? Não é porque ele
quer vigiar a gente, porque ele tem prazer em fazer com que a gente, né, não faça as coisas legais da vida, né? Não é isso, é porque ele não quer que a gente faça as coisas que enojam ele. A verdade, a vontade de Deus é maior que a soma de todos os mandamentos. Isso você tem que engolir, essa frase. A vontade de Deus é maior que a soma de todos os mandamentos. Quer dizer, tem pessoas que acham, se eu cumprir todos os mandamentos da Bíblia, pronto, aí eu já obedeci a Deus. Não é verdade. A vontade de Deus é maior do que tudo que está escrito na Bíblia. Deixa eu dizer assim, né? Eu não tenho como provar isso, porque para isso eu precisaria de uma outra Bíblia, vamos dizer assim, né? Mas do modo que eu entendo, quer dizer, o que Deus quer, o plano de Deus, o pensamento de Deus é muito maior do que todas as Bíblias do mundo, do que tudo que se poderia escrever nos livros. A Bíblia é um resumo da vontade de Deus. É um maravilhoso resumo da vontade de Deus, e é o único resumo da vontade de Deus, né? Então é o único modo de nós nos aproximarmos da vontade de Deus, mas ela não é a vontade de Deus completa. Por isso que a vida espiritual é um processo. Pela Bíblia é que a gente vai se entendendo cada vez melhor a vontade de Deus. Então as pessoas que acham, eu li a Bíblia, tudo que está escrito lá, faça isso, faça aquilo, não faça, eu fiz, eu não faço, pronto, sou um cristão perfeito. Isso é um modo totalmente errado de pensar, um modo legalista de pensar. Mas nós vamos orando, Senhor, me mostra qual é a tua vontade para mim hoje, me revela pela Bíblia, pela oração, pelo Espírito, me revela qual é a tua vontade para mim hoje. E aí Deus vai revelando e nós vamos recebendo coisas novas. Deus vai guiando a nossa vida para lugares que a gente não imaginava, né? É bem difícil de explicar essa diferença, mas é uma diferença totalmente essencial. Mateus 5:20, né? É um versículo bomba. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. E tem lá, se não me engano, em Marcos, onde é que diz assim, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, né? Então a pergunta, será que os cristãos de hoje estão sendo mais corretos do que os fariseus? Aí muitos são tentados nesse momento a pensar, os fariseus eles eram um lixo, né? Eles eram pessoas muito ruins, muito más, né? É muito fácil ser mais santo do que um fariseu, só que isso é errado. Os fariseus, eles eram exemplos na sociedade. Claro que alguns fariseus, né, eles acabavam, né, acabavam fazendo coisas erradas e tal, se aproveitando dessa imagem positiva que eles tinham entre as pessoas. Mas a maioria dos fariseus eram pessoas que procuravam viver de modo correto, seguir todas aquelas regras, aquelas coisas todas. A maioria deles, né, procurava se prender àquilo mesmo. Então, quando a gente vê isso que Jesus diz aqui, a gente pensa, é impossível entrar no céu, porque diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Significa o quê? Que o nosso comportamento, o nosso modo de vivermos, ele tem que superar a dos fariseus. E como? É porque os fariseus eles tinham um modo legalista e nós temos um modo espiritual. Ou seja, somos guiados pelo Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. Então é um perigo para cada cristão. Por isso Jesus fala aqui para os cristãos. É um perigo para cada cristão cair no legalismo, porque o legalismo, quem cai para baixo no legalismo, ele cai para o modo de ser dos fariseus, ele não vai entrar no reino dos céus. Os legalistas não entrarão no reino dos céus, vamos dizer assim. Ou seja, as pessoas que ficam lá tentando cumprir a lei como se fossem ordenanças, em forma de ordenanças. Eles não vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles caíram de volta para o modo carnal de ser. A palavra carnal, né, nesse sentido, não é uma palavra ruim. Existem os dois modos, o modo espiritual e o modo carnal, ou seja, o modo de ser guiado pelo Espírito Santo e o modo de ser guiado pela própria carne. Então os fariseus, eles eram guiados pela própria carne, pela lei em forma de ordenanças. E nós é para ser guiados pelo Espírito Santo vivo dentro de nós. Então, só que há muitos cristãos que acabam escorregando de volta para aquele sistema antigo,
Ou seja, de ficar lá, porque tal coisa não pode, porque tal coisa é proibido, porque tal coisa é pecado, porque está escrito em tal versículo, aquela coisa toda, né? Quer dizer, ok, temos que tomar cuidado, temos que respeitar o que a Bíblia nos ensina, mas temos que entender isso de modo espiritual e não de modo legalista, farisaico. Não é fácil de entender isso aqui, você tem que orar muito para entender o que eu estou te falando. O apóstolo Paulo, já terminando a lição, o apóstolo Paulo, ele falava, a lei é boa, mas o que acontece? A lei não salva. Muitas pessoas estão achando isso, que Deus deu os 10 mandamentos para quem cumprir os 10 mandamentos ser salvo. É uma absurdidade completa, completamente absurdo. Deus não deu os mandamentos para dizer para as pessoas serem salvas, não. Ele deu os mandamentos para essas outras coisas que a gente falou antes, para as pessoas formarem uma ideia, uma imagem. Então Deus não gosta que matem, Deus não gosta que roubem, Deus não gosta que adulterem. Então, formaram uma imagem, que espécie de Deus é esse em que nós cremos? Como que nós podemos fazer melhor a vontade dele? A salvação, ela vem pela conversão, pelo arrependimento, pela fé, pelo relacionamento que a gente tem com Deus, né? E aí, quem tem um relacionamento com Deus, quem tem o Espírito Santo no coração, aí ele também, por consequência, vai ter o fruto do Espírito, né? Ou seja, a consequência do fato do Espírito estar em nós, esse é o fruto do Espírito, que é isso, né? A bondade, o amor, a paciência, todas as coisas boas, né? Positivas. A lei revela a justiça de Deus. Se a lei não tivesse revelado a justiça, não poderíamos entender o sacrifício de Cristo. Sem o Antigo Testamento, com a lei falando que o pecado, merece a condenação, o castigo, a gente não entenderia, peraí, mas então por que Jesus teve que morrer? Hoje a gente entende, Jesus teve que morrer, sim, porque todos nós quebramos a lei, todos nós agimos contra a vontade de Deus, todos nós agimos contra os 10 mandamentos. Portanto, todos nós merecemos o castigo, todos nós estamos desligados da salvação. E nós precisamos de alguém que pague por isso, de alguém que sofra o castigo em nosso lugar. É assim que a gente vem a entender por que Jesus teve que morrer. Então, se alguém está tentando cumprir a lei para obter a salvação, com isso ele está cuspindo na cruz de Cristo. Com isso ele está dizendo, não, Cristo para mim não teve que morrer, Eu mesmo vou me salvar, Então, é uma blasfêmia. Então, a gente entender que a lei, ela veio aqui para mostrar que somos perdidos, que precisamos de um Salvador. E, por consequência, vamos buscar esse Salvador, nos reconciliar com Ele, pedir perdão, e buscar a santidade. Se nós nos reconciliamos com Deus, que é um Deus santo, então vamos buscar também fazer a vontade dele, fazer aquilo que ele gosta, fazer aquilo que lhe agrada, para estarmos mais unidos a ele cada vez mais. Então, em tudo isso, a lei, ela tem um papel muito importante. Mas temos que entender bem qual é esse papel. As 3 perguntas que nós logo vamos discutir são as seguintes. 1. Quais os 5 significados diferentes da palavra lei na Bíblia? Pergunta número 2. Em quais 2 capítulos da Bíblia encontramos os 10 mandamentos? E pergunta número 3. Explica a relação entre lei e evangelho. Veja no último parágrafo da lição. Glória a Deus. Aleluia. Deus é